para falar de Copa do Brasil, chamando a Roberta Barroso, porque tem Vasco e Atlético Goianiense abrindo a rodada direto do Taiti. Tem desfalque, mas tem jogo. Oi, Bruno, Mari, beijo para vocês, para todos os amigos desse Sport Center, também para o fã de esporte. O Vasco entra em campo nessa terça-feira, esse compromisso importante contra o Atlético Goianiense, o jogo de volta pelas oitavas de final da Copa do Brasil em São Januário, e com um desfalque importante. Felipe Coutinho sentiu um desconforto na coxa no treino de domingo. Na segunda-feira, passou por exames, tem uma lesão muscular na coxa esquerda e desfalca o time nesse compromisso decisivo. A tendência é que Payet comece entre os 11. O francês, inclusive, no jogo contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro, no fim de semana, foi titular, jogou por 60 minutos e quando saiu foi aplaudido pela torcida. E nessa partida o Coutinho começou no banco de reservas e entrou no decorrer do jogo. Aí no domingo treinou, acabou se machucando e fica fora desse compromisso. O torcedor conta com um dia inspirado de Verratti. Ele fez o gol no jogo de ida, o Vasco saiu com o empate por 1-1. Inclusive, novo empate leva a decisão para os pênaltis. Em caso de vitória, quem vencer avança às quartas de final da competição. E o Verratti, com esse gol na partida de ida contra o Atlético Goianiense, se tornou ali o artilheiro dessa Copa do Brasil com 5 gols marcados. Então, essa expectativa da torcida que o Pirata faça a diferença nesse jogo, afinal, vale vaga nas quartas de final da Copa do Brasil e o Vasco não chega às quartas da competição desde 2015. Bruno, Mari, eu volto com vocês. Perfeito, Roberta. Obrigada pelas informações e a gente já cola, então, a tela com os confrontos de volta das oitavas, Bruno. Tem Vasco e Atlético Goianiense, a gente vai falar bastante dessa partida já, tá? Também o Paranaense em vantagem contra a Red Bull Bragantino, Galos também se enfrentam, Bahia e Botafogo, Palmeiras e Flamengo, Grêmio e Corinthians, Flu e Juventude, Goiás e São Paulo. Então esses os jogos das oitavas da competição. Grande Alec. E o Verratti que, salvou o Vasco, né, da derrota no jogo passado, né, no jogo anterior, onde, aliás, o Goianiense até perdeu chance de conseguir uma vitória, sim, não só uma vitória, mas uma vitória até com certa vantagem, não foi, Marcos? Quem viu o jogo, sim, acompanhou em tempo real, né, ao vivo o jogo, quando saiu o gol do Verratti, você pensou assim, não é possível que isso está acontecendo. Porque tudo apontava para um caminho diferente. É que a qualquer hora a casa vai cair de vez. E a casa não caiu, e assim, o Vasco entrou na competição. O Vasco entrou na competição. Agora, eu não acho também que hoje é uma história bem diferente. O Atlético Goianiense acaba de trocar de técnico, e isso é sempre uma questão de motivação para os jogadores. Por outro lado, entra no modo aleatório, né? Porque a gente não sabe o que o Lousa vai fazer e tal. Só que aí é um problema do Atlético Goianiense a partir de hoje. Sim. Para hoje, ele pode ser a solução. Sim, de criar situações que os adversários que o Atlético Goianiense enfrentou até hoje não viveram. Porque hoje é diferente. É um técnico novo que chegou e que vai tentar criar alguma coisa diferente. Até porque quando teve uma mudança no Vasco, a resposta imediata foi até boa. Vocês lembram aqueles 4 jogos, 4 vitórias seguidas? E o fato é que agora já são 4 jogos sem vencer. 2 derrotas que acho que até não são tão traumáticas, né? Aquela para o Galo e a própria para o Grêmio. Mas agora já são os 2 últimos resultados, o vascaíno esperava mais. Já deu aquela estagnada em relação ao momento, então tem o Atlético vai para a decisão com o Vasco que não está naquele ânimo, naquela euforia da mudança de técnico, e tem esse fator no Atlético Goianiense, mas também tem o peso de não ter vencido o jogo passado, porque a gente está falando mais do que o contexto do jogo, que o Marra já lembrou bem, da série, o Atlético Goianiense não vence há 13 jogos, é desde o meio de junho que não vence. Então tem todo esse peso em relação a esse confronto. Então também tem o fator da mudança de técnico, que pode ser um fator... E ele já mudou com o Mancini não teve sucesso. Exato, né? E assim, o quanto que isso pode ser um respiro também pensando na campanha do Brasileirão, porque é uma situação muito delicada, ainda que tenha muito campeonato pela frente, mas do Atlético Goianiense é disparado, assim, um time, uma situação de tabela e de desempenho que é a mais delicada. Foi o único que não reagiu.
Exato. Em algum momento todos reagiram. O Atlético em nenhum momento. Então é um peso muito grande. Lembrando que o Vasco não tem o Coutinho, isso Era isso que eu ia influencia. falar. A notícia também do Coutinho fora por 4 semanas, Mar. É. É um tempo considerável, ainda mais pensando no calendário do futebol brasileiro. Não, e essas 4 semanas acaba sendo um pouco mais, porque o jogador não volta 100%. Ele volta, sim, ok, clinicamente 100%. Mas fisicamente, a exigência de um jogo tal, demora um pouco mais. Você não pode contar com ele a partir dessas 4 semanas para até o final do campeonato. Porque todo jogador, não é nem uma questão da idade do Coutinho, não é nada disso. O Coutinho é um jogador novo, que ele acaba demandando um pouco mais para ajuste muscular, tudo, porque ele não estava competindo, passa a competir. E a questão estava muito rápido para a gente já observar o Coutinho como o cara que vai comandar o Vasco até o final do ano. O Coutinho não merece carregar isso nas costas dele, mas, assim, na ausência do Payet, assim, acaba... E ele conecta muito aquela questão da história com o Vasco, o torcedor e tal. É mais uma coisa que o Vasco perdeu. O Vasco vai ter que se virar em campo, voltar a jogar bem. Foi muito mal na semana passada, e um jogo decisivo. Agora, a pergunta que nem precisa responder. É muito mais difícil ganhar do Fortaleza, né? E o Vasco ganhou. E eliminou o Fortaleza. E ainda na mesma competição. Exato. Uma dificuldade foi nos pênaltis, né? Nos pênaltis que o Vasco conseguiu a classificação, não foi? Foi nas penalidades, né? Mas foi... Primeiro jogo fora de casa. Isso, sofrido, ali, Vai pra duro. loucura em casa. Foi, exato, né? Foi um jogo bem agitado. E o Fortaleza motivado por causa da questão lá do Boca Juniors. Isso. Tal, assim. E o Vasco. Mas a questão do Coutinho, assim, me deixa chateada, porque eu imagino também a ansiedade para ele ter sequência, a ansiedade do Vasco, e também um setor que o Vasco vem perdendo muita gente, né? Aí perde Coutinho, aí a Estrela que machuca, aí há mais tempo você perde... O Payet mesmo, né? Que ficou esse tempo fora e depois mesmo voltando, é o que o Marra falou, tá liberado, mas assim, não volta com aquele protagonismo Paulinho, que era o de... Paulinho, o de Paulo, antes, Bom, esses aí desde o começo do ano, né? Já jogadores que você vai perdendo num setor e que, claro, com características um pouco diferentes cada um, mas que toda hora você tem que ficar buscando esse cara que vai te ajudar a dar o ritmo de jogo. E aí, com a expectativa do Coutinho, que também não é novidade, assim, ele tem alguns problemas de parte física, que o Vasco tem que ter uma lupa bem cautelosa nele, né? Ainda mais considerando o momento do Vasco. Ele melhora com o Rafael Paiva muito pautado na competitividade de um time que morde, que pressiona muito bem, mas ainda na questão criativa é muito dependente das individualidades, seja do Payet, seja do Coutinho. Então, a partir do momento que você perde jogadores como esse, eu até acho que ainda o momento é de um ou outro, mas você pode ir trocando um pelo outro e ter 90 minutos de ou Payet ou Coutinho. Agora, com a lesão dele, você limita muito essa reserva técnica de um time que a gente elogia muito mais por outros aspectos e não pela criatividade coletiva. Porque a primeira correção ali do Paiva foi justamente dessa competitividade ao meio de campo. Exato. Era muito permissivo, não era, Dom? Exato, e acho que esse é o grande ponto da evolução dele. E hoje não vai bastar só isso. Não. Até porque, o que você imagina? Bom, o Loser pode surpreender. O que você imagina? É o Atlético Goianiense, claro, se defendendo mais. E o Vasco sendo obrigado a furar um bloqueio. Não foi isso que a gente viu no primeiro jogo. O primeiro jogo foi o Atlético Goianiense finalizando 26 vezes, né? Isso. Absurdo. Mas hoje eu acho que bloco mais baixo. O problema é ser o Vasco, o pênalti tá bom para mim. E aí o Vasco vai ter que criar espaço. E é um goianiense que já tá condenado, vai, no Campeonato Brasileiro, né, Mari? Mais puxado. Não, e a preocupação também é para o jogo não ficar muito óbvio, né? Porque a saída da bola aérea, ela também é muito fácil, né? A bola na ponta, cruza e para o Atlético Goianiense também é confortável, né? Se você tem que ficar só espanando bola de dentro da área, mesmo que seja uma arma muito forte do Vasco, vai precisar encontrar outras maneiras de quebrar bloqueio de defesa. Piton verde. Se dão muito... Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento tudo envolvendo a partida de Vasco da Gama e Atlético Goianiense pela Copa do Brasil. Jogo importante, que o Vasco precisa demais dessa vitória, até porque a gente sabe que essa competição é uma competição que chega facilmente na Libertadores. Facilmente não, né? Mas chega na Libertadores
de uma maneira mais curta, além, é claro, também do Vasco conseguir fazer história. Depois de tanto tempo, o Vasco conseguir retornar para essa fase da Copa do Brasil é muito importante. E vencer também o Atlético Goianiense, porque o Vasco, no último jogo, como até disse mesmo os comentaristas da ESPN, o Vasco sofreu demais. Várias finalizações da equipe do Goianiense. O Vasco se livrou de não perder esse jogo lá no estádio Antônio Ascioli. E agora, em São Januário, a decisão no seu mando de campo precisa muito dessa vitória com o apoio da torcida do Vasco. Então, portanto, essa é a situação envolvendo o Gigante da Colina, que deve ter o retorno, obviamente, do Paulo Henrique, vários jogadores aí retornando. Então, portanto, galera, vou ficando por aqui. Deixa o seu like, é muito importante. Compartilhe o vídeo pra geral. Lembrando, nossa meta é 40 mil. Eu conto muito com a sua ajuda, com a sua moral, beleza? Valeu, tamo junto e é nóis! Fui!